A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo, pela graça, misericórdia e favor do nosso Deus, estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus e Pai, ao Senhor e ao Espírito Santo do Senhor que tem nos abençoado. Somos gratos a cada um de vocês por a vossa presença, por estarem conosco, que Deus esteja abençoando e recompensando a cada um de vocês, todos quantos estão neste momento e aqueles que nos veem pela internet. 28 de junho de 2026, o último domingo do mês de junho, e que podemos estar aqui reunidos. Como alguns irmãos sabem, mas aqueles que nos veem pela internet não sabem, talvez, hoje a minha esposa não pode estar conosco, porque ela foi fazer a renovação da sua visão. Então, um problema de visão, mas que, graças ao nosso bom Deus, um olho já foi feito, já está restaurado, restabelecido. E na segunda-feira, então, ela estará fazendo o olho esquerdo e que o Senhor continuará com ela, concedendo esta vitória e poder enxergar bem melhor após esses procedimentos médicos. Então, agradeço ao nosso Deus por esta oportunidade e, com certeza, sentindo falta da nossa querida irmã Mia, com a minha querida esposa. Que o Senhor ali esteja abençoando. Vamos orar ao nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai, teu nome seja engrandecido, louvado, através da vida de cada um desses teus servos, desses teus filhos, que nesse momento tem estado conosco por tua graça, tua misericórdia e o teu favor, e eles têm deixado os seus afazeres para estarem conosco, para ouvir a tua palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito, e concedido graça, sabedoria e discernimento a cada um de nós durante mais uma semana que se passou. A tua proteção, o teu cuidado e o teu livramento têm acompanhado a cada um dos teus servos. Nós te pedimos a tua presença pelo teu Espírito Santo, capacitando-nos, Senhor meu Pai, para proclamar a tua palavra não somente nesse momento, mas todas as vezes, e proclamarmos a tua palavra, falando do Evangelho, falando da salvação que há em Cristo Jesus. Fica conosco, ó Senhor, aceita o nosso louvor, atende a súplica e o pedido da oração de cada um desses teus servos que, nesse momento, a partir deste momento e durante este período, possam estar buscando a tua presença em favor um dos outros. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, é que nós te agradecemos, ó Pai amado, e te pedimos a tua santa presença. Amém. Então, neste dia chuvoso, que ainda permanece chuvoso aqui nesta parte do país e talvez em todo o país. Hoje nós temos como o nosso tema a base da unidade, ou seja, o porquê da unidade entre os irmãos e as igrejas, na verdade, diferentes denominações, porque a igreja é uma só. A igreja pertence a Cristo Jesus, que comprou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Portanto, a igreja pertence a ele, e não às igrejas. Mas diferentes denominações nós chamamos atualmente de diferentes igrejas. Mas deveríamos chamar diferentes denominações e que deve existir uma unidade entre todas. O nosso texto está no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Aqueles que estiverem nesse momento e puderem acompanhar a palavra do Senhor, a leitura da palavra, então abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo para a leitura. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, assim está escrito. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando
uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Uma maravilhosa palavra do Senhor para cada um dos cristãos, principalmente esse texto. Todos os versículos, com certeza, toda a palavra de Deus é importante para cada um de nós, de Gênesis a Apocalipse, mas o Senhor fala de diferentes formas, diferentes maneiras, em diferentes textos da sua santa palavra. Então vamos aqui alguns minutos meditar sobre estes versículos. Os nossos hinos da nossa harpa cristã, 2 hinos da harpa cristã, o hino de número 115 e o hino de número 196. Então, como esse texto nos indica ou nos dá esta lembrança que trabalhando para a obra do Senhor, de uma forma ou de outra, então o nosso hino 115 é trabalhai e orai. Então vamos aqui louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. De novo, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aonde? Sim, na vinha do Senhor, sim, na vinha do Senhor. Vamos trabalhar na vinha do Senhor. É o melhor que nós podemos fazer. Não que vamos deixar de trabalhar no secular. Como sempre digo, enquanto o Senhor nos der forças, vamos continuar. E, evidentemente, um local para possamos trabalhar e que o Senhor, com certeza, recompensará e continuará recompensando o trabalho das mãos de cada um de nós, de cada um de vocês, assim como tem nos abençoado. E somos gratos a Ele. O segundo hino, de número 196, 196, Uma Flor Gloriosa. Também muito importante nos lembrarmos
dessas verdades aqui descritas neste hino. 1, 2, 3. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei, pois Saulo perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Sim, Ele é. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Mais uma vez, eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Aleluia. Deve ser, com certeza, para todos esses que nos veem, todos os cristãos, todos aqueles que o Senhor tem escolhido e tem buscado fazer a vontade santa do nosso Deus. O Senhor é tudo para cada um de nós. As pessoas podem ser muitas coisas em nossa vida, mas elas não podem ser tudo, porque todos nós somos limitados. Então, em tudo, nós sabemos que o Senhor é ilimitado, é infinito, e por isso é melhor depender dele, obedecê-lo e estar debaixo do querer e da vontade dele. Hoje a querida esposa não está e os aniversariantes do mês, que o senhor sabe e conhece, e que eu não me lembro no momento, porque, desculpem, não anotei. Mas vamos, neste momento de oração, orar pelos aniversariantes do mês, todos aqueles que o senhor concedeu mais um ano de vida, e todos aqueles a qual o senhor concedeu mais um mês de vida, mais uma semana de vida e mais uma oportunidade de estarmos juntos. E aqueles que nos ajudam
nos estando conosco através da internet. Ali o Senhor derrame das suas santas bênçãos na vida de cada um de nós, e neste momento podemos estar reunidos em nome do Senhor Jesus. Gostaria das vossas orações em favor da irmã Mieko, que ela possa estar restaurando, que o Senhor possa estar restaurando prontamente a visão dela. Um olho já está restaurado. Segunda-feira ela fará a restauração do novo de um olho esquerdo, desculpe, e nós confiamos e cremos e continuaremos orando a Ele para que Ele possa dar a restauração completa e ela possa estar conosco, alegre e contando a bênção recebida do Senhor. Também em favor do nosso irmão Ogata, que passa por esta dificuldade de saúde, a cada irmão, a cada irmã que passa por dificuldade de saúde, devemos estar orando. A irmã Luzinete, nossa querida irmã Luzinete, que não pode estar conosco hoje, mas o Senhor sabe por quê, e não é por parte dela, mas sim por a minha esposa não poder estar conosco também. E a irmã Leia, o irmão Sebastião, o irmão Samuel, a Raíssa e a irmã Namba, Bianca Namba. Então, por esses irmãos, lembrando deles nas vossas orações. Vamos ouvir os irmãos que estão conosco, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem concedido estarmos juntos. E a questão... Mas, Senhor, irmãos, queremos agradecer mais uma semana aí de luta, trabalho. E o melhor é, como fala esse hino, né? Trabalhar para o Senhor, né? Porque trabalhar para César tem muitos problemas, né? Nos nossos trabalhos. Aí esse hino veio de encontro comigo. Né, não? E continuar orando, né? Pelos propósitos, os desejos dos corações, aquilo que nós precisamos, né? Cada um precisa de algo e o Senhor tem rastreado nosso coração, né? Mesmo que as lutas estão aí, mas Deus está conosco, né? E que o Senhor possa continuar nos abençoando segundo a vontade, a graça e o amor eterno dele, né? Porque sabemos que é só uma piadinha, tá, irmãos? Na vida tudo passa, né? Até a uva, né? Mas aí é só a piada, é a brincadeira. Mas a palavra de Deus diz que tudo passa, mas as minhas palavras não vão passar. Amém? Fica na paz. Amém. Paz, irmãos, boa noite para todos. Agradecer mais essa semana, está chegando ao fim, a outra já vai começar. Quero pedir oração pelos nossos irmãos que estão na Venezuela, nos países atingidos por esses terremotos. Teve mais essa noite, Paquistão e outras regiões, e está bem complicado. Tá previsto na Bíblia, né? Mas nós todos tememos. Que nem eu estava comentando com meu marido, né? Tem como aquela música do Legião: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente quer que Jesus volte, mas a gente tem medo ao mesmo tempo, porque nós não sabemos exatamente como vai ser. Mas enquanto tivermos nosso tempo aqui na Terra, vamos tentar ser melhor a cada dia, um dia a mais. Eu queria pedir, especialmente pela mãe de uma amiga minha que está no Brasil, a dona Yolanda. Essa semana vai passar por exames para conseguir um marca-passo, e é pelo SUS. E a gente sabe como no Brasil o nosso SUS é tão precário, mas agradecemos que tem o SUS, né? Porque Japão, Estados Unidos, os países não têm. Então ela está precisando muito desse marca-passo, que Deus conceda, né? Que ela consiga restabelecer a saúde. Pelo irmão de um amigo meu, que está internado há muito tempo, o José de Carvalho. Que nem o irmão dele falou, o irmão está sofrendo tanto na cama, ele já pediu tanto por um milagre, mas esse milagre talvez não seja vontade de Deus, então ele está pedindo para que Deus faça o melhor pelo irmão dele, para que melhore, né? E pela minha mãe, para que encontre Jesus, para Lucas, para que volte para o caminho de Jesus. E é isso, essas são as minhas orações. E pela irmã Mieko, que volte logo.
Pode. Amém, irmãos. Graça e paz. Agradecer a Deus pela semana que passou também, né? Mais uma semana. Semana foi bastante corrida. Não deu tempo de te ver lá, viu, Anderson? Mas a gente passou por aí. Enfim, o Senhor pôde me levar, me trazer de alguns lugares que a semana foi um pouco atarefada. Eu só não viajo tanto quanto o irmão Carlos, né? Mas a gente tá aqui também, né? Pra cima e pra baixo. Mas graças a Deus o Senhor me guardou, o Senhor concedeu graça. E apesar aí do mau tempo, tudo pela ordem, né? Agradecer que os irmãos aí, mesmo que passando por mais alguns terremotos durante a semana, tá todo mundo bem. E reforçando também esse vídeo de oração aí para nossos irmãos na Venezuela, né? E ao redor do mundo. Infelizmente, né? Os dias parece que estão se abreviando, chegando próximo do fatídico dia, mas hora vem, Maranata Senhor Jesus, hora vem. Esperamos por Ti, que o Senhor nos dê sabedoria para continuarmos a impactar as pessoas ao nosso redor, que apesar das mazelas que acontecem, que nós possamos ser as pessoas utilizadas para trazer as boas notícias, para acalentar almas, para acolher pessoas, que o Senhor nos dê sabedoria, porque parece que pode ser que só piore. Então que nós possamos ser essas pessoas que possam acolher as pessoas que possam estar desesperançadas, que Deus então seja conosco. Ainda continuo também pedindo oração pela vida da minha sogra, a cirurgia do ombro. E é isso, irmãos. Pedindo a Deus também que guarde a semana espero que seja um pouquinho mais tranquila, mas que, acima de tudo, que o Senhor possa ir à frente. E amém, é isso. Bom dia, boa noite. こんばんは。最近ちょっと地震が多すぎて、もう震度3から震度5まで山梨とか茨城、千葉、東北、青森、岩手、あと日本海側の、日本海側じゃない、太平洋側の三陸沖の地震が多くて、関東地方もやっぱしかなり関東大震災がもう70年ぐらい前にあって初めてまたそういう地震が来るような感じもするんで気をつけて生活したいなと思ってます。何かあったとしてもびっくりしないで落ち着いて行動できるようにお願いしたいと少しでもお祈りしながらですね、みんな、いろんなところで地震もあったり、いろんな災害があってるんで、そういう部分を含めた形で、日本は平和な国なんですけれども、そういう災害が多いんで、気をつけて生活していきたいと。以上です。Last week. Amém. Boa noite, bom dia para todos. Então, o meu marido, ele disse assim que ultimamente está acontecendo muito Dishin, né? Terremoto. Então, teve em Yamanashi, Chiba, Tohoku, né? Aomori, essas coisas, esses lugares, né? E Kanto, né? Tem previsão de um terremoto bem grande, porque aconteceu há 70 anos atrás, né? Então, Kanto é onde a gente mora, né? Onde você mora também, né? Todos nós aqui, né? Yokohama, Tóquio. Então, né? Então, tem previsão de acontecer um bem grande, né? E está acontecendo muita como falar? Desastres naturais? Naturais, eles falam que é naturais, mas muito desastre ultimamente. Então, gostaria que orasse pelas pessoas que estão sofrendo bastante, né? Venezuela, Filipinas, né? Aqui no Japão também, né? Tem muita gente desabrigados, que muitas crianças ficaram órfãos, né?
E Venezuela, ela também, né, sem estrutura nenhuma, foi muito forte, né? Então, gostaria que orasse por eles, né? E por nós também, né? Por nós. E que Deus use bastante nós, né? Para que muitos sejam salvos. Meu Deus, são difíceis, muito difíceis. É. Na paz, irmãos. Só agradecer pela semana que se passou. Foi puxado, muito quente, mas Deus tem dado graça, né? E para que Deus possa entrar adiante da gente para suprir nossas expectativas durante o serviço, que tá muito fraco, né? E a gente está procurando outras opções para que Deus possa adentrar na frente para ver o que Ele está preparado para a gente. Esse é o pedido. Paz, irmãos. Agradecer pela semana que passou. Domingo passado nós não estávamos, né? A gente conseguiu reunir a minha família todinha, né? Realmente todos os parentes a gente conseguiu, foi bem gostoso, né? Conseguiu aproveitar bastante. Agradeço, né? Por esse encontro que nós tivemos aqui. Né? Agradecer. Que Deus abençoe essa semana que vai entrar. As minhas aulas já começaram, né? Então que eu consiga fazer as coisas com calma, paciência. A teórica e a prática. Eu já comecei. Uhum, sim, as duas. Cuidado de atravessar a rua, viu, Roberto? Calma, ainda não. Não, calma. Não, na Serena não, mas Não, o queijinho, quem sabe? Não, calma, ainda não, ainda não. Ainda não. Voltando aqui para nós, o meu pedido, então, é sobre essas pessoas que também passam por dificuldades, como a irmã comentou. A Venezuela foi um país que foi, durante algum tempo, né, foi governado por um mau dirigente, e então, como resultado, a nação se enfraqueceu em todos os âmbitos e não tem recursos, e os recursos estão demorando para chegar, para que, né, mais pessoas possam ser salvas dos escombros ou de tantas outras situações. Então, esse deve ser o nosso foco também nos nossos irmãos em Cristo que possam estar sobrevivendo ali sobre esses terremotos em todas as partes do mundo, porque nós devemos estar sempre alertas, porque são as profecias do nosso Senhor e Salvador Jesus, tudo aquilo que ele já nos deixou há 2000 anos atrás, e que para o cristão não deve ser motivo de alarme, e sim
motivo de alegria, porque o Senhor Jesus está próximo. E se Ele nos permitir, possamos ser igual a Elias, não provar a morte e sermos arrebatados nas nuvens com o Senhor. Mas Ele também pode estar deixando que todas essas coisas aconteçam, com certeza, para que algumas nações possam ter aí um corretivo aplicado pelo Senhor, porque Ele, com certeza, não se agrada de muitos dirigentes, e nós sabemos que, na palavra de Deus, muitos dirigentes que fizeram o povo sofrer foram castigados pelo Senhor. Por isso, é sempre bom orarmos em favor também dos dirigentes das nações aonde estiverem nossos irmãos em Cristo. Vamos orar ao Senhor, então. Ó soberano Deus e Pai, Tu conheces e sabes todas essas coisas, porque para nós já foram profetizadas há mais de 2000 anos atrás. E essas coisas aumentariam a sua frequência. Desastres naturais aumentariam em sua frequência. Mas ainda não é o fim. É para que possamos ser provados e aprovados por Ti, como vasos de honra em Tuas santas mãos para proclamar a Tua palavra em tempos difíceis. O Senhor tem usado os Teus servos para levar esta palavra santa de salvação, apesar das tristezas, das dores, das adversidades. O Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Te louvamos e Te agradecemos e Te pedimos as Tuas santas bênçãos, ó Deus e Pai, para a nossa irmã Harumi, que tem um pedido de oração em favor da nossa da parente dela, da conhecida dela, a senhora Yolanda. Também que o Senhor esteja abençoando aquelas pessoas que conhecem e sabem que existe um Deus, mas que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Pela mãe também da nossa irmã Harumi, que o Senhor ali esteja abençoando. O senhor José de Carvalho, e também a nossa irmã pede a tua mão forte, abençoando, guardando, protegendo e concedendo esta graça maravilhosa da tua santa salvação. Aos nossos irmãos em Cristo da Venezuela, do Paquistão, desses países como o Japão, que têm sofrido recentemente com essas intempéries, com essa força da natureza que o homem não tem controle e nada pode fazer para impedir, porque isto está no controle do teu querer e da tua vontade, ó Deus justo, santo e bom. Continua abençoando por misericórdia a cada um desses pedidos feitos pela nossa irmã Harumi, pelo nosso irmão Carlos, que o Senhor esteja abençoando este lar, esta família, seja para a honra, louvor e glória do teu nome, e eles têm testemunhado de que o Senhor é quem tem feito maravilhas na vida de cada um desses irmãos. Também em favor do nosso irmão Melvin Santana, do seu lar, da sua família, do seu ir, do seu estar, do seu voltar, a sua sogra, ó Senhor, para aquela dificuldade, aquele problema nos ombros, está em tuas santas mãos. O Senhor é que sabe e pode fazer todas as coisas possíveis. Permanece neste lar, nesta família, abençoando a irmã Renata, a Débora, o Lucas e demais familiares dos nossos irmãos. Alcança-os por tua graça, porque tu és maravilhoso, tu és benigno, bondoso e todo-poderoso, para fazer o impossível nessas vidas, na vida de cada um daqueles que amam a tua santa e justa palavra. Ao nosso irmão Nishimura, dai alegria, dai paz a este coração aflito, a minha cunhada, que o Senhor os abençoe com todas as tuas bênçãos, concedendo a tua presença santa, acrescentando-nos a fé a cada dia, e que possamos estar trabalhando para a honra, louvor e glória do teu santo nome, em favor da obra do nosso Deus e Pai,
do Senhor e Salvador Jesus Cristo neste mundo enquanto aqui estivermos. Nós te pedimos a tua presença santa, ó Pai amado, por todos esses irmãos que estão neste momento, ao Anderson e a Keiko, aos seus familiares, aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko. Continue e permanece com eles, ó Pai. Por aquela reunião que eles tiveram, de estar revendo os familiares, que o Senhor continue e permaneça na vida de cada um daqueles familiares e através do testemunho da Keiko e do Anderson, eles possam receber a palavra de Cristo no coração e serem transformados e salvos, se ainda não foram, e o Senhor esteja abençoando. Por amor e em nome de Cristo Jesus, também visita o lar da Bianca, o seu lar, a sua família, aos seus familiares, ao seu local de trabalho, ao nosso irmão Sebastião, à nossa irmã Leia, que tem estado conosco, tem sido fiéis a Ti, ó Deus e Pai, e tem nos alegrado com a presença deles, mas hoje não podem estar conosco, por isso te pedimos as Tuas copiosas bênçãos neste lar, nesta família, ao Samuel, à Raíssa, a amiga da Raíssa, que, Senhor meu Deus, também passa por dificuldades de saúde, que o Senhor ali visite a cada uma delas. A nossa irmã Sato, que o Senhor esteja ali abençoando o seu local de trabalho. Ao nosso irmão Ogata, ao nosso irmão Tiago, servos da Tua seara, Senhor meu Deus, que tem trabalhado, ainda que com dificuldades, com problema, o nosso irmão tem ido na Tua casa, na Tua presença e tem louvado o Teu santo nome, participando, Senhor meu Deus, das atividades da Tua igreja, da Tua casa, ó Deus Santo. A cada um desses pedidos, ó Pai, o Senhor sabe e conhece, e somente o Senhor pode fazê-lo. Restaura, restabelece, Senhor meu Deus e Pai, a saúde plena da visão da minha esposa, que possamos estar aqui no próximo domingo alegres com a Tua presença, ó Deus, e a presença também da minha querida esposa, nossa irmã Mieko, que o Senhor esteja abençoando para que tudo seja conforme o Teu querer e a Tua vontade na vida de cada um dos Teus filhos. Por esses pedidos aqui registrados, ó Pai amado, nós te pedimos também em favor da irmã Luzinete, do seu esposo Alexandre Bonetti, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe e demais familiares do irmão Alexandre Bonetti, que têm sido bênçãos em Tuas santas mãos, que têm nos auxiliado, nos ajudado, e nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse lar também, por essa família, assim como os nossos irmãos em Cristo que nos veem pela internet, aos nossos familiares, tanto da minha esposa como os meus familiares, que o Senhor ali esteja visitando, concedendo a graça e a maravilhosa bênção, porque também podemos estar reunidos às quartas-feiras, as irmãs em Cristo que têm estado conosco. Ó Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Cada lar, cada família, cada pedido possa ser por Ti atendido e abençoado. Fica e permanece conosco, nós te pedimos, neste lugar, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos e amados irmãos, por todos esses que o Senhor tem abençoado. Sabemos que os nossos irmãos, em muitas partes do mundo, sofrem muito mais do que cada um de nós, mas nem todas as coisas ocorrem da forma que nós queremos. Por isso, vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele tem nos abençoado com a sua santa palavra. Então, vamos voltar ao nosso texto, Efésios capítulo 4, versículo 1. Assim está escrito: como prisioneiro no Senhor. Então, não se esqueça, não está escrito como prisioneiro do Senhor, mas sim no Senhor. Significa o quê? Juntos, estão juntos o Senhor e o apóstolo que está escrevendo, então, esses versículos. Então, vamos, posteriormente, passar algumas observações sobre esses versículos. Então, neste capítulo, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo passa do privilégio de termos, o privilégio que nós temos, da nossa salvação em Cristo.
aquele que não tem a salvação em Cristo e aquele que tem a salvação em Cristo, o Senhor os abençoa diferentemente. Muito correto, evidentemente, porque o Senhor não é injusto para abençoar da mesma maneira você que busca Cristo, você que obedece a Cristo, você que segue e procura com todas as forças fazer a vontade de Deus, ele não pode te abençoar, ele vai te abençoar, mas ele não pode abençoar aquele que é um ímpio, um ateu, um rebelde contra a palavra de Deus. Ele não pode abençoar igualmente. Tá? E nós sabemos, nós fazemos isso com os nossos semelhantes, o Senhor também faz isso, de ser fiel à sua palavra para aqueles que confiam nessa palavra. Então, nós temos alguns privilégios. E então o apóstolo Paulo passa desses privilégios da salvação para a responsabilidade da nossa prática de vida cristã diária. Então, aquilo que nós devemos ter na vida prática para fazer jus a esses privilégios que nós temos da salvação. Então, Paulo faz um apelo fervoroso como um prisioneiro no Senhor, como aquele que se alegra por ter a oportunidade de sofrer pelo Senhor Jesus. Então, não é que ele é aquele que sofre e sofre reclamando, resmungando, e o Senhor não está vendo, e o Senhor não toma nenhuma atitude. Não. Então, ele se alegra por ter a oportunidade de sofrer pelo Senhor. Isso deveria ser para todo cristão, se assim ainda não é. Então, a autoridade de Paulo não vem por causa da sua posição como apóstolo, mas por causa do seu sofrimento por amor ao Evangelho de Cristo. Então, está escrito no versículo 1, capítulo 4, versículo 1, como prisioneiro no Senhor. Então, alegrando-se de estar preso e ser um prisioneiro, ser preso indevidamente, mas por causa de proclamar a palavra do Senhor. Então, isso é a palavra de Deus também nos diz, se você e eu sofrer por amor da palavra do Senhor, nós devemos nos alegrar, nos regozijar, porque estão querendo, de alguma forma ou de outra, calar a nossa voz. E nós sabemos que em toda a história do mundo, o mundo sempre foi contra a palavra de Deus, a obra de Deus aqui na Terra. Mas o Senhor é vencedor. Então, a autoridade de Paulo não vem por causa da sua posição como apóstolo, mas por causa do seu sofrimento por amor ao Evangelho de Cristo. Então, Paulo nos ensina que devemos viver de maneira que corresponda à vontade de Deus para nós. Nós já vimos no domingo passado algo semelhante, mas nós devemos de viver de forma que corresponda àquilo que o Senhor quer para a minha vida. Ele quer de diferentes formas para a vida de cada um. Então, nós devemos sempre estar atentos para o que o Senhor quer de mim, para que eu faça de forma que possa agradá-lo. Então, o apóstolo Paulo nos orienta como deve ser o nosso andar na vida diária para perseverarmos, ou seja, permanecer e não olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, para perseverarmos em continuar sendo cristãos, e lutar para que haja uma unidade real no corpo de Cristo. Então, a igreja deveria ser mais unida. Infelizmente, não o é. Não sei por que razão. Sabemos sim, mas é melhor não falar. Então, Paulo nos ensina os meios práticos para que a união entre os irmãos seja preservada
nutrida e alcance a maturidade. Então, o que é que eu tenho que fazer para que os irmãos que eu conheço possam continuar na fé, que não venham a se desviar facilmente, que venham continuar frequentando a casa do Senhor? Então, é isso que nós devemos falar. Claro que não vamos falar aquilo que não é verdade. Expor as Escrituras da forma que ela é. Então, vão haver terremotos e intempéries e tantas outras coisas devido à natureza? Sim, vão haver. Eu não posso dizer que não vão haver se o Senhor Jesus já avisou que vão haver, e é mistério, ou seja, é necessário que elas aconteçam. Então, um exemplo assim simples. Então, vamos ver algumas verdades e atitudes que sustentam e mantêm a comunhão cristã. O que eu tenho que fazer, para nas minhas atitudes, de forma que a comunhão entre os irmãos permaneça? No versículo 1 está escrito, andar de modo digno da vocação que fostes chamados. Então, nós devemos andar de modo digno, ou seja, correspondendo àquilo que eu fui chamado. Então, isso quer dizer o quê? Que devemos nos conduzir diariamente baseados no evangelho que nós professamos. Então, somos cristãos? Se somos cristãos, imitamos a Cristo. Imitamos realmente? Imitar não é ser igual a Ele. Ele é único. Nós imitamos, procuramos ser cada vez mais semelhantes a Ele, pois o Senhor é poderoso para nos transformar. Ele nos escolheu, Ele nos transforma e nos torna capazes para fazer a vontade de Deus. Então não é de mim, eu não consigo fazer a vontade de Deus, muito pelo contrário, eu quero fazer a vontade da carne. Mas o Espírito Santo que nós habita, Ele que nos capacita, porque Ele é poderoso para nos transformar e nos capacitar e tornar capazes para fazer a vontade de Deus. Então, dos capítulos e nos capítulos 1 ao 3, o apóstolo Paulo nos informa sobre as riquezas da graça que recebemos do Senhor. Então, o capítulo 1 ao capítulo 3 é das riquezas da graça, ou seja, ele passa dessas bênçãos para o quê? No capítulo 4, ele passa para da teoria para a prática. Então, as bênçãos estão aí. E por que muitas vezes eu não alcanço e eu não desfruto? Então, andar de forma digna, que é o que ele diz. Então, nesse versículo que nós lemos, no versículo 1, para andar de forma digna, exige de cada um de nós, do cristão, que ele se afaste das maldades do mundo. Procurar se afastar das maldades do mundo, que cada vez estão aumentando mais. Cada vez mais chamativas para participar daquilo que não é correto aos olhos do nosso Deus, aos olhos do Senhor Jesus. Então, se eu quero imitar a Cristo, eu tenho que me afastar dessas maldades. Não é uma vida sem falhas, mas continuaremos falhando, continuaremos pecando, sim, mas não se alegrar porque está praticando pecado, muito pelo contrário, se entristecer cada vez mais quando peca. Mas nós devemos o quê? Uma vida que mostre ao mundo o caráter de Cristo. Então, se eu sou semelhante a Ele, eu imito Ele, eu vou imitar Ele em tudo aquilo que Ele fez e falou. Uma vida marcada pela ação do Espírito Santo em nós. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo fale ao meu coração mais do que a minha carne fala ao meu coração. Então, nós devemos o quê? Nós devemos ser transformados por essa palavra onde? Na igreja, na comunidade, no trabalho, em casa, em todo local, a ação do Espírito Santo em cada um de nós
que é quem nos transforma, vai transformar a cada um de nós em todo lugar. Não é somente ser bonzinho na igreja, ser bonzinho nas reuniões com os irmãos, e no trabalho procura, como nós tivemos, infelizmente, um irmão assim, que procurava tirar o tapete dos outros, porque não, ele achava que era dessa forma que ele ia subir. No entanto, o Senhor está vendo e quem caiu foi ele. Isso alguns anos atrás. Então, nos versículos 2 e versículo 3, Paulo também nos ensina como deve ser esse andar, praticando a humildade, o amor, a mansidão e a longanimidade para com todos. É difícil? É. Não está falando que eu tenho que ser amoroso, manso, humilde para aquele arrogante, mas também aquele arrogante está incluído. Por quê? Porque é para com todos. Não é só para aquele que me trata bem, dá tapinha nas costas, me manda um omiyage, um agrado, como digo eu, de vez em quando. Não, não é só com esse. Esse daí eu também consigo tirar de letra. Eu quero é com aqueles que estão sempre procurando uma forma de puxar o nosso tapete. Esse, infelizmente, muitas vezes nós deixamos de amar como o Senhor os ama. Então, praticando humildade e se submetendo muitas vezes ao nosso chefe, que o Senhor sabe e conhece porque ele está ali. Então, essas virtudes, humildade, amor, mansidão, longanimidade e tantas outras, não são fraquezas da nossa vida, mas o quê? Ferramentas poderosas que nos levam a manter a unidade do Espírito no corpo de Cristo. Então, em se tratando de corpo de Cristo, eu tenho que ter humildade. Humildade é ter consciência da nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Quão pequeno e quão infinitamente aquém do Senhor eu sou. Então eu preciso ter consciência desta situação em que eu me encontro diante da grandeza de Deus e da nossa dependência da sua graça. Então, isso é o que? Oposto ao orgulho. Essa pessoa é humilde. Não é humilde para com aquele que está no controle do local de trabalho dele, da vida dele, de muitas situações. Mas, quando essa pessoa é humilde porque ela conhece a grandeza de Deus e sabe que nós não somos nada, então essa pessoa se torna uma pessoa humilde quando está juntamente com outros irmãos. A mansidão também não é uma fraqueza. A pessoa ser humilde ou a pessoa ser manso. Manso é o quê? É aquela pessoa que tem a força sob o controle do Espírito Santo. Então ele tem um poder, ele tem uma força, ele tem uma influência, mas elas estão sob o controle do Espírito Santo, que refreia as reações da carne e responde com o amor de Cristo. Então isso é maravilhoso, porque nós podemos ser controlados pelo Espírito Santo em vez de serem controlados pelo nosso próprio espírito, que nós chamamos de carne. Entregar ao Senhor para que Ele conduza a nossa vida. 3, a longanimidade. Então, é ter paciência com as falhas e fraquezas dos outros. É longânimo. Encontramos pessoas que são ruins de serviço, como digo eu. Mas Deus, devido a alguma falha ou fraqueza que Ele apresenta. E eu posso também ter falhas e fraquezas diante dos outros que estão me vendo. Então, essa é a capacidade de suportar as afrontas do inimigo, não é da pessoa em si, porque o inimigo usa pessoas. E eu tenho que suportar essas pessoas, ou essas afrontas do inimigo,
imitando ao Senhor Jesus na sua longanimidade para conosco. O Senhor Jesus é longânimo para você, é benigno, é bondoso? Então, não, lembra-se da parábola do credor incompassivo. Ou seja, recebeu uma grande bênção, aí quando uma pessoa que lhe devia uma quantia bem pequena, ele não quis saber, ou seja, não quis perdoar, não foi longânimo. Então, se o Senhor é longânimo infinitamente para comigo, eu também devo ser para com aqueles que muitas vezes nós entramos em choque de ideias. Então, preservar a unidade do Espírito, o que ele recomenda, o que ele ensina, ele nos dá. Então, é bom lembrar que nós não criamos a unidade do Espírito. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que une os irmãos de diferentes igrejas. Nós devemos nos esforçar para preservar, manter, conservar a unidade do Espírito Santo que nos concede viver em paz com os outros irmãos. Diferentes denominações, diferentes saudações, então da igreja A ou da igreja B, para não dar o nome, mas nós devemos o quê? Manter e conservar a unidade do Espírito, tá? E não criar a unidade do Espírito. A obra do Espírito, a unidade é obra do Espírito Santo dentro da igreja, através de cada membro da igreja. No versículo 4 e versículo 5, ele diz: a unidade entre os cristãos está firmada em 7 pilares que formam a base da nossa fé cristã. Então, versículo 4 e versículo 5 nos dá a base da nossa fé cristã em 7 pontos importantes. Ele diz: um só corpo, ou seja, o que é um só corpo? A igreja formada por todos os salvos por Cristo, em Cristo e com Cristo. Então tem que estar o quê? Em Cristo e com Cristo, para que seja um só corpo. Senão fica separado. E não existe 4, 5 corpos. É um corpo só, com diferentes nomes e diferentes partes. Mas o corpo é formado por todos os membros. Então a igreja deve sempre ser um só corpo. Um só Espírito. O Espírito Santo que habita em todos os salvos. Uns mais, outros menos, porque o Espírito Santo nos dá, o Senhor nos concede segundo a medida por Ele. Eu é que tenho que buscar mais a presença do Espírito Santo. Não que não tenha, mas tendo, tem que ser cada vez mais capacitado, até transbordar. Assim diz a palavra. Então, o Espírito Santo habita em todos e é um só Espírito. Não importa o nome da denominação da igreja. Se é cristão, é a igreja de Cristo. Uma só esperança. Qual é a nossa esperança? Já comentamos hoje aqui. A irmã já comentou. É a volta de Cristo Jesus para nos buscar, para participarmos da vida eterna com Ele. Então, essa é uma só esperança. Ou o irmão tem alguma outra esperança? Vai fechar algum negócio antes que Jesus volta? Vai fazer uma coisa importante para que Jesus volte e que o Senhor Jesus não volte nesse momento, espere mais alguns dias? Não, a nossa primeira e maior esperança e a única é a volta de Cristo Jesus para nos buscar, para estarmos com Ele para sempre. 4, um só Senhor, Jesus Cristo, o Senhor. Não tem outro nome pelo qual devemos ser salvos, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem um nome dado aos homens. Jesus, o Cristo, o enviado, o Messias do nosso Deus. Então, um só Senhor, uma só fé. Uma só fé em quem? Em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se tiver fé depositada em alguma outra coisa, como
boa saúde, bons relacionamentos, não que eles não nos ajudem, uma boa saúde, claro que nos ajuda, fé nos bens materiais, não. Em Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo. Se Ele não quiser abençoar, nada dessas coisas que temos fará sentido para nós. Confiarmos mais nelas. Claro que podemos utilizá-las. Se o Senhor nos dá riquezas, nós devemos usar para o nosso benefício, mas para o benefício da obra de Deus no mundo. E um só batismo, porque nesse tempo havia entre os judeus diferentes formas de batismo. Então, um só batismo é o batismo nas águas e por imersão, publicamente, porque declarando que pertencemos ao Senhor Jesus. E em sétimo, um só Deus e Pai de todos. A igreja que você pertence, a igreja que você conhece alguém e pertence, tem um só Deus e Pai de todos. Então, todos esses anteriores, só batismo, uma só fé, um só Senhor, uma só esperança, um só Espírito, um só corpo. Se a igreja que você congrega, se a igreja que você conhece, não congrega, mas conhece. Então, ela tem também um só Deus e Pai de todos. Então, é porque nós reconhecemos que Ele está acima de tudo e de todos. De tudo e de todos. Um só Deus e Pai de todos. Não é Pai de alguns. E um só Deus. E não deuses, mas um só Deus. Então, Ele está acima de tudo e de todos. Ele é para todos e habita em todos os salvos. Então, essa é uma alegria que cada um de nós deve ter, sabendo que o Espírito Santo do nosso Deus, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em uma só pessoa. Então, uma trindade, que para muitos e para a nossa mente tão curta diante da mente de Deus, não podemos entender. Mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus, e que está acima de todos, habita em cada um dos cristãos, habita em cada um dos salvos pelo Espírito Santo, que nos dá, então, entendimento. Então, assim como existe a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só, ou seja, a Trindade, assim também deve ser a unidade do corpo da Igreja de Cristo. E cada um de nós possa compreender que nós fazemos parte de um corpo, ainda que esse corpo está distribuído por toda a terra. Como eu disse anteriormente, aquilo que eu faço não vai de errado, ou o que eu faço de certo não vai alterar o corpo de Cristo como um todo na terra, mas ali na igreja onde eu congrego, ali na igreja onde eu participo, ali na igreja onde eu tenho estado, não digo eu, Roberto, mas a cada um de nós. Então, a nossa presença ali, o nosso testemunho ali pode afetar aquela igreja, aquela congregação, ou seja, o corpo de Cristo que ali se reúne, porque muitas vezes há divisões e não deveria ser dessa forma, porque não há divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sim, existe uma unidade. E que possamos ser um só em espírito, em verdade, diante de Deus e diante dos homens. E não fazermos aquilo que não agrada ao Senhor por causa da minha fé, que é um pouquinho para cá, ou a minha fé, que é um pouquinho para lá, e não se tratando de doutrina, mas de ensinamentos que muitas vezes as pessoas confiam mais de uma forma ou de outra. Então, isso não deve ser o motivo de separação da nossa unidade. A nossa unidade no corpo de Cristo é porque só existe um Deus Pai, uma só fé, um só Senhor, uma só esperança, um só Espírito, um só corpo e um só
Deus e Pai de todos. Que o Senhor nos abençoe e guarde mais essa semana que está se iniciando para nós. Que o Senhor esteja com cada um de nós, guardando, protegendo, e que o Senhor seja a nossa esperança viva nesses dias difíceis, acima de tudo e de todas as coisas, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, proclamar aquilo que muitas vezes não edifica o nosso irmão ou não edifica ao nosso semelhante, não é agradável ao Senhor. Por quê? Porque Ele está no controle. Não vamos esconder que essas coisas vão acontecer, estão acontecendo, mas devemos dizer para a cada uma das pessoas que muitas vezes não conhecem a Cristo. Sim, está desta forma, porque o Senhor assim já nos profetizou. E, acima de tudo, Ele está no controle de toda a natureza, dos ventos, dos mares e de toda a sua criação e de toda a sua criação. Sou grato a Deus por esta oportunidade de estar com vocês, que o Senhor esteja abençoando também a cada um dos aniversariantes do mês e que o Senhor esteja em cada lar, cada família. Vamos orar ao Senhor para terminarmos. Ó Deus justo, santo e bom, por este privilégio de saber que o Senhor está conosco, de saber que o Senhor é aquele que pode fazer o que é impossível para o homem, porque o homem é extremamente limitado. A medicina também é limitada, apesar de crescer muito nesses últimos dias, que a ciência se multiplicará, o Senhor Jesus já nos avisou, mas diante da grandeza do nosso Deus, o homem nada é, a humanidade nada pode, porque o Senhor é aquele que tudo pode e em todas as coisas o teu nome seja engrandecido e glorificado. Continua abençoando a cada um desses teus servos, que o Senhor tem completado mais um ano de vida, o Senhor tem completado mais um mês, mais uma semana, e que possamos estar na próxima semana reunidos, agradecidos a Ti por mais uma semana que o Senhor já tem nos concedido, da Tua presença santa, pois já iniciamos neste dia mais um dia desta nova semana. Permanece com cada um desses Teus servos, ó Deus justo, santo e bom. E Te agradecemos por esta presença preciosa no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde nesse precioso santo nome do Senhor Jesus e permaneça firme, confiando na providência divina, porque Ele não tarda, não falha, não falta e permanecerá com cada um de nós. Se formos para a direita ou para a esquerda, o Senhor acompanhará a cada um de nós. Deus vos abençoe, a cada um dos servos, a cada um daqueles que nos veem neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.